Olá, comunidade, graça e paz em Cristo Jesus. Como é que você está? Que bom estarmos juntos mais uma vez, nos reunindo para aprendermos a palavra de Deus. Esse projeto, Família Nele, nasceu no coração do Senhor para ajudar famílias a serem fortes na palavra de Deus. Você lembra do antigo culto doméstico? É exatamente isso que nós queremos viver. Queremos trazer de volta os cultos domésticos em nossa casa. Então, desde já, convide seu marido, convide a sua esposa, convide seus filhos, pare tudo agora, pegue a palavra de Deus, para juntos aprendermos da palavra dele. É tão importante quando nós vivemos na palavra do Senhor e vivemos alicerçado nela. Os nossos filhos crescem melhores, os nossos casamentos, eles vivem melhores, porque a palavra do Senhor nos dá diretriz. Família nele, a sua família diante do altar de Deus, a sua família diante da presença de Deus. E isso é lindo. Então, toda terça-feira estaremos colocando um novo vídeo para que você possa aprender da palavra do Senhor Jesus Cristo. Nesses tempos, nós estamos aprendendo sobre os milagres de Jesus Cristo. Lembre-se, foram 37 milagres em 3 anos e meio de ministério nessa terra. 37 milagres, em tantos ali que você conhece, da multiplicação dos pães e dos peixes, de cego enxergando, paralítico andando, surdo ouvindo, morto ressuscitando. Todos esses milagres nós vamos estudar a cada terça-feira. E eu quero convidar você a não perder, porque isso serão nutrientes importantes para a sua vida espiritual. Nutrientes importantes para que você possa caminhar diante de Deus. Ok? Já pegou a sua Bíblia? Vamos então ler? Nós vamos hoje pesquisar, aprender um pouco no livro de Marcos. Marcos, capítulo 1. O segundo livro do Novo Testamento, Evangelho de Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 21. O milagre que nós vamos estudar hoje é: Jesus expulsa um demônio. Jesus expulsa um espírito imundo. É um texto bem interessante, é um milagre bem enxuto, mas tem riquezas para que eu e você possamos aprender. Vamos ler o texto? Diz assim a palavra do Senhor. Eles foram para Cafarnaum e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque ele ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de espírito imundo gritou: "O que queres conosco? Jesus de Nazaré, vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Cale-se e saia dele." Repreendeu-o Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: "O que é isso? Um novo ensino?" E com autoridade, até os espíritos imundos ele dá ordem, e eles obedecem. As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galiléia. Pois bem, você ouviu dessa história maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Jesus foi ali para Cafarnaum e no dia de sábado, que era considerado um dia de descanso, para os judeus, o sábado é um dia santo. Na sexta-feira, às 18 horas, até o sábado, às 18 horas, eles não podem fazer nada. É o 7º dia, é o dia em que eles param para poder adorar, para poder buscar, para se consagrar ao Senhor. Como nós fazemos uma vez por semana, paramos tudo e tiramos esse tempo para adorar ao Senhor. E assim os judeus faziam. Jesus, no sábado, ele decidiu então ir para a sinagoga. Chegando na sinagoga, ele começou a ensinar. A palavra do Senhor diz
que ele ensinava, e ensinava os outros com autoridade. Entenda que os judeus que ali estavam na sinagoga, eles eram conhecedores da lei. Eram homens que tinham conhecimento profundo do Velho Testamento. Quando Jesus Cristo começa a falar, eles começam a ver que Jesus Cristo ensinava não somente falar, não somente pronunciar os ensinamentos, mas ele ensinava com autoridade. E uma situação muito legal aconteceu. Um homem com espírito imundo, ele fica possesso. E ele começa a dizer: eu sei quem você é. O que queres conosco? O que você quer? Jesus imediatamente o repreendeu e mandou sair. Quando Jesus ele faz isso, ele nos ensina que com demônio não se brinca. Com demônio nós não devemos ficar brincando. E outra coisa interessante, que Jesus aqui estava no começo do seu ministério. O diabo queria, desde já, no começo aqui, mostrar quem era Jesus, para desmascarar e quebrar toda a possibilidade de Jesus chegar no Calvário, que era o plano principal para a salvação do homem. Mas Jesus, com autoridade, repreende aquele demônio e continua ali na sinagoga ensinando. Pois bem, as pessoas que ali estavam ficaram admirados, porque falaram assim: nossa, ele tem autoridade na palavra e também tem autoridade com os demônios. Ele repreende os espíritos. Pois bem, temos algumas coisas interessantes para podermos aprender desse texto. Algumas coisas que nós podemos aprender: a diferença entre sinagoga e templo. Sinagoga é o local aonde se aprende a palavra. Se você lembrar do outro milagre de Jesus Cristo, um homem da mão ressequida ou da mão mirrada, Jesus ele vai novamente à sinagoga e ele começa a ler um trecho de Isaías. Era um local onde se aprendia a palavra de Deus. O templo era um local de adoração. Era um local onde eles subiam para poder adorar ao Senhor. Sinagoga não, era para conhecer da palavra. Era para se aprofundar na palavra do Senhor. Então, guarde isso no seu coração. No sábado, eles iam à sinagoga para poder aprender a palavra, se aprofundar. Outra coisa que nós aprendemos é a diferença entre Jesus e aqueles homens que ali estavam. Jesus Cristo falava com autoridade. E eles fazem uma comparação com autoridade e não como os mestres da lei. Ou seja, os mestres da lei só eram mestres da lei, só eram conhecedores. Jesus Cristo, ele tinha autoridade para poder falar, autoridade para poder ensinar, autoridade para explanar a palavra de Deus naquele momento. Entenda a grande diferença entre autoridade e conhecimento. Os mestres da lei, eles tinham conhecimento. Eles conheciam as leis de Moisés, eles conheciam as histórias, eles conheciam os profetas, eles conheciam toda a palavra. Quando abriam o pergaminho, eles sabiam o que constava ali. Jesus, além de conhecer também tudo que constava, ele tinha autoridade. Autoridade para poder falar. A diferença é que muitas das vezes nós só buscamos autoridade e não buscamos a palavra. Eu fico observando, muitos crentes querem ter a autoridade. Autoridade para repreender demônio, autoridade para decretar, autoridade para acontecer. Mas lembre-se que a autoridade precisa ser embasada no seu conhecimento, no conhecimento que você tem de Deus, no conhecimento que você tem do Espírito Santo, que é aquele que nos dá autoridade. Se você lembrar muito bem, em Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Como que o começo do versículo diz? Mas recebereis poder. Poder quer dizer autoridade. No latim, autoridade e poder é a mesma coisa. Ou seja, mas recebereis autoridade.
ao descer sobre vós o Espírito Santo. Nós precisamos entender isso, porque senão ficamos pessoas, crentes, penso. Temos de um lado e não temos do outro, ou temos de um lado e não temos do outro. A grande importância é eu e você termos conhecimento. Por isso que estamos aqui aprendendo a palavra de Deus, para termos conhecimento da palavra do Senhor. Agora, precisamos buscar a autoridade que vem do alto. A autoridade para repreender demônios. A autoridade para dizer não às obras de Satanás contra as nossas vidas, contra as nossas famílias, contra os nossos projetos, contra os nossos sonhos e tudo mais do que aquilo que o Senhor tem nos dado. A autoridade. Mas você precisa ter os dois. Você precisa ter os dois. Conhecer da palavra e a autoridade no Senhor Jesus Cristo. Todos ali ficaram assim espantados. Como que ele faz isso? Porque até Jesus Cristo, de Jesus Cristo para trás, eles só tinham o conhecimento. Jesus Cristo começa a apresentar para eles um evangelho novo. Um evangelho não somente de conhecimento, mas de autoridade em Cristo Jesus e no Espírito Santo. Ele começa ali o seu ministério mostrando que muito mais ainda está por vir. Então creia nisso, querido. Busque ao Senhor, leia da palavra de Deus, tenha o conhecimento na sua vida. O conhecimento, a palavra de Deus, é luz para os teus pés. No Salmos, diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é coluna para nossas vidas, é lâmpada. A palavra de Deus é quem nos sustenta, é a palavra do Senhor. É ela que nos mantém, é ela que te ajuda a não tropeçar. Quando você diz, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, Senhor. É a palavra do Senhor que tem essa suma importância em nossas vidas. A autoridade é quando você é cheio da palavra e você consegue orar pela palavra. Quando você diz assim no momento de luta, em Cristo eu sou mais que vencedor, porque a palavra do Senhor me garante isso. É quando eu estou dentro de Cristo, na visão daquilo que Cristo tem e quer para a minha vida. Então, viva a sua vida cristã com autoridade, mas com muito conhecimento. Porque dessas duas formas nós prosperaremos. Dessas duas formas, quando vier o dia mau, você vencerá. E quando vier as obras terríveis de Satanás contra a minha vida e contra a sua vida, você poderá repreender e com autoridade mandar sair em nome de Jesus Cristo, porque a sua vida está revestida da autoridade do Senhor Deus. Amém? Eu espero que você tenha aprendido. Eu espero que você guarde isso. Eu espero que você entenda a importância de conhecer da palavra de Deus e da importância de buscar no Espírito Santo a autoridade para anunciar, para pregar, para repreender, para viver de forma cristã em nome de Jesus. Vamos orar? Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e que você ore ao Senhor pedindo dele autoridade e que você ore ao Senhor pedindo dele o desejo de ler mais, de buscar mais da palavra do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, nós queremos te louvar, ó Pai, porque a tua palavra ela é rica, a tua palavra é poderosa, a tua palavra, ó Pai, ela entra no nosso coração e satisfaz a nossa vida. Ó Deus, nós não podemos ser cristãos simplesmente buscando somente autoridade, ou somente querendo ter conhecimento, mas queremos viver, ó Pai, com essas duas bases interligadas, entrelaçadas, para podermos caminhar de forma triunfante no Senhor, ó Pai. Ajuda essa família, ajude esse homem, essa mulher, ó Deus, que por muitas vezes perdeu o interesse de ler a tua palavra. Ajude esse homem, essa mulher que por muitas vezes perdeu o interesse de orar e buscar o poder
que vem do alto, a autoridade que vem do alto. Ajude esses jovens, ó Pai, que estão perdidos e não sabem o como alcançar tanto conhecimento quanto autoridade. Pedimos, ó Deus, a tua bênção para o lar de cada um que tem nos assistido, e que esses cultos domésticos, a família nele, possa ser a cada dia fortalecida no Senhor, firmada na tua presença e com desejo firme de ir para os céus, de ser estruturados, e que obra maligna nenhuma venha sobre os lares dos teus filhos. Nós os abençoamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te prospere e que nos dias maus da vida o Senhor possa te acalentar e te fazer um homem, uma mulher, um jovem mais que vencedor. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe.